A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à terceira lição do terceiro trimestre de 2021. Acabe e o profeta Elias. A lição de hoje vai nos ensinar que todo pecado tem uma consequência. Podemos dividi-lo como um cartão. Às vezes ele é passado no débito e cai automaticamente o seu pagamento. Às vezes ele é passado no crédito e depois de alguns dias chega a conta. Mas também existem pecados que são passados em parcelas, são pagos em meses e talvez em anos. Então, não brinque com isso. Todo pecado tem uma consequência, e a lição de hoje vai nos falar sobre isso. A lição de número 3, então, vai nos trazer um grande entendimento sobre a consequência do pecado. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Sede da Assembleia de Deus de Marília, congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano, e tecemos aqui um comentário acerca das lições bíblicas CPAD. E é importante também você dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, porque tem alguns links importantes, onde você recebe os nossos slides por e-mail, também um link para o nosso grupo exclusivo do Telegram. Se não chegou no e-mail, corre lá no grupo do Telegram que vai estar lá os nossos slides, e também alguns links de alguns cursos que estão abertos. Provavelmente aqui embaixo vai ter o link do curso Evidência Ministerial, onde nós trabalhamos em 10 áreas específicas para mudar a sua vida espiritual. Bom, vamos então à lição de número 3, que está maravilhosa. A lição de número 3, então, tem o seguinte tema: Acabe e o profeta Elias, um rei e um profeta, mas também destacaremos a esposa do rei Acabe, a Jezabel. A lição de número 3, no seu texto áureo, diz assim: Saberás uma coisa do futuro, pois que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo de número 7, e o verso de número 9. É importante que você leia Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 ao verso 9. Nós estamos aqui lendo algo sobre a entrada do povo de Deus na terra de Canaã, onde tinha 7 nações fortes, da qual Deus daria ao seu povo. E quando o povo de Deus entrasse na terra, ele deveria não ter piedade, mas destruir todas aquelas nações e também os seus deuses, e não, de maneira nenhuma, dar as suas filhas ou seus filhos em casamentos com esse povo estranho. E é interessante notar que saberás uma coisa do futuro, pois que o Senhor, teu Deus, é Deus. Preste bem atenção, que o Senhor é Deus, teu Deus é Deus. Por que eu estou dizendo para você prestar atenção? Porque o nome Elias significa o Senhor é Deus. Então, quando Elias aparece, ele está trazendo uma grande mensagem no seu nome. O Senhor é Deus. Nós vamos desenvolver isso nesta lição. A verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida do homem. Aqui nós temos os atributos comunicáveis de Deus. Deus, ele tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Incomunicáveis como eternidade, nós temos onipotência, onisciência, onipresença. E quando nós olhamos para os atributos comunicáveis, nós temos amor, bondade, misericórdia. Mas é interessante que quando alguém erra, às vezes aparece o atributo do amor e diz: olha, eu sou o atributo do amor, ele errou, mas eu decidi amá-lo. E vem o perdão. De repente a pessoa erra de novo e vem o atributo da bondade. A bondade se apresenta e fala: eu sou o atributo da bondade.
diante de Deus, e Deus, ele tem sim ali a bondade com aquela vida. De vez em quando também aparece o atributo da misericórdia, e Deus, ele age com misericórdia. Mas depois que passa os atributos, tem um atributo também que chega quase no final, chamado juízo. E quando o atributo juízo chega, ele fala: olha, o amor passou, a bondade passou, a misericórdia passou, e agora eu preciso então entrar em ação. Então, Deus, antes de aplicar o seu juízo, ele trabalha com vários atributos comunicáveis ao homem, e assim também foi com Acabe, apesar dos seus erros. A leitura bíblica em classe ela está dividida em 3 partes. A primeira parte vai falar acerca de Omri, o pai de Acabe, que ele foi o 6º rei de Israel, e também de Acabe, que foi o 7º rei de Israel. E Acabe ele foi o pior rei até aquele momento em Israel, descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 29 e 30. A segunda parte está falando no livro de 1º Reis, capítulo 17, verso 1 ao 7, acerca de Elias. Elias não tem genealogia, ele não tem aqui um histórico na Bíblia, mas ele se apresenta, como eu disse, com um nome muito forte, que o Senhor é Deus, e também ele vai profetizar ali, e a sua profecia, ela é dita na terra, mas é assinada no céu. E depois nós temos o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 17 ao 21, que vai falar diretamente ao povo, um desafio da qual Elias vai dizer que eles estavam cocheando em 2 pensamentos, e isso vai ser desenvolvido aqui dentro da lição, e em especial nós vamos dar continuidade a essa terceira parte da lição, na lição de número 4. O comentário da leitura diz assim: o maior pecado de Acabe, entretanto, foi trazer a adoração a Baal, a adoração dos cananeus nativos a quem Deus ordenou que Israel exterminasse sob a proteção oficial do seu governo. Na lição passada, nós entendemos que Jeroboão já havia remodelado a adoração a Deus, afastando-se do que Moisés havia prescrito. Acabe deu um passo adiante. Ele oficialmente substituiu a adoração do Senhor pela idolatria. Esta foi a primeira vez na história de Israel, no caso que nós tivemos uma adoração aqui no governo sob outros deuses a não ser o verdadeiro Deus de Israel. O nosso ponto central diz assim: é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Pecados terríveis, primeiro livro dos Reis, 16:30, desobediência, e casou-se com a ímpia Jezabel, que nós aprendemos em Deuteronômio, no capítulo de número 7, que não poderia misturar-se com os povos estranhos. E Jezabel, que o induziu aos caminhos da morte, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, e o verso 31. E aqui vai entrar, então, um versículo sobre Elias. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e o verso de número 1. É interessante que Elias, ele enfrenta um sistema de adoração, de governo. Elias, ele não vai falar com qualquer um. Elias, ele vai diretamente ao rei de Israel e ele vai dizer que Deus, ele não mandaria chuva. Ele não mandaria ali chuva até que a palavra dele se cumprisse. E Elias vai dizer que enquanto ele não voltasse e não falasse de novo, não haveria chuva. O profeta falou na terra, Deus assinou no céu, e isso aconteceu. Suas más ações, no caso de Acabe, provocaram uma grande seca em Israel, episódio que, mais tarde, o colocou frente a frente com o profeta Elias. E o objetivo da lição, que é muito importante, é asseverar que todo pecado gera uma
consequência. Desde o Éden, nós vemos esta consequência. O tópico de número 1 diz assim: o casamento de Acabe com Jezabel. E aqui nós temos consequências de escolhas. Eu sempre digo que há duas escolhas muito importantes em prioridade na vida do homem. A primeira escolha é aceitar a Cristo como Salvador da sua alma. E a segunda escolha é com quem você vai se casar. E aqui nós temos consequências da escolha que Acabe faz. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. O nome Jezabel já vem de esposa de Baal, que era um deus da época. Então nós percebemos que Jezabel, ela vem para o reino norte, ainda no reinado de Acabe, e ela traz consigo toda a adoração a Baal, e além de trazer consigo, ela coloca esse sistema governamental de adoração aos deuses da sua terra, e matando assim os verdadeiros profetas e instituindo esses deuses como os deuses fundamentais daquela época. E às vezes as pessoas acham que Deus não está vendo isso, por isso que Deus levanta Elias. Jezabel, então, era devota de Baal e Assera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Aqui nós temos o primeiro livro dos Reis, capítulo 16, o verso 31. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então nós vemos que realmente Acabe, ele se casa com Jezabel e ele traz ali esses deuses para adoração para dentro de Israel. Depois nós vamos ver que Jezabel incitou a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Também trazendo a compreensão de Deuteronômio, capítulo de número 7, que se houvesse casamento com povos estranhos, o coração seria corrompido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 25, diz assim: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, além dela trazer os deuses para dentro de Israel, ela desprezava o verdadeiro Deus e também os verdadeiros profetas de Israel. Ainda no tópico 1, no subtópico 2, nós vamos ver um pouquinho sobre a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ou seja, ninguém poderia se levantar mais para dizer a verdade como ela é, porque Jezabel perseguiu os verdadeiros profetas, ameaçou a vida de Elias, o profeta, que foi até ali falar a verdade. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, acerca de uma vinha que Nabote tinha, e era uma herança dos seus pais, ele não gostaria de vender aquela vinha, e Acabe quis aquela vinha. Então, Jezabel deu um jeitinho ali de matar Nabote e dar a vinha para ele, por ganância do seu marido. Praticou a prostituição, porque os cultos a esses deuses eram cultos de prostituição. Entretanto, Baal era conhecido como o deus da fertilidade. E praticou a feitiçaria, segundo o livro dos Reis, capítulo 9 e o verso 22. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer de Acabe, na cidade os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu a comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava,
e fez grandes abominações segundo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Aqui nós vamos ter no tópico de número 2, a grande seca, a intervenção divina. Nós vamos ver Acabe e Elias agora, quando Deus entra com a sua intervenção. Acabe é considerado o pior rei de todo Israel, em razão da sua idolatria e atrocidades. Primeiro livro dos Reis, 16:33. E agora nós vamos ver Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei, ele deu a sentença que não haveria chuva. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e o verso de número 1. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então, quando Elias profetiza, vem a seca sobre Israel. E mesmo assim, Acabe, ele não se arrepende. Por 2 vezes nós vemos reis na Bíblia atrás de capim. Acabe, ele saiu atrás de capim para os seus animais devido à seca. A primeira vez que eu vejo é Nabucodonosor correndo atrás de capim. Ele vai virar um bicho ali, uma licantropia, metade homem, metade um lobo, uma licantropia, devido ao seu orgulho do seu coração. E ali ele vai comer capim, mas ele se arrepende. Mas quando olhamos Acabe, ele vai correr atrás de capim. Deus está dando para ele ali um pouco da sua bondade misericordiosa, ainda dando tempo para ele se arrepender, mas mesmo assim, claramente ele ouve Elias falar, a seca vem, mas ele prefere morrer ali, ficando atrás de capim. Ele não se arrepende. No tópico de número 2, nós vamos ver Elias prevê a grande seca, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar falta de água e alimento, fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a de um deles, ameaça Elias de morte. Mas vamos analisar aqui que o preço da obediência a Deus, ele nos faz também passar por privações. É isso que é interessante a gente pautar nesta lição. Elias sendo o profeta de Deus, estando na hora certa onde Deus queria, entregando a mensagem certa, ele tem falta de água e alimento e também tem ameaças de morte. Se Jezabel estivesse nos dias de hoje, ela seria uma serial killer, porque matou muitos profetas verdadeiros. Mas além de ser uma serial killer, ela mandava em Israel mais do que o rei Acabe. E Elias agora, ele está na mira desta mulher e privado com necessidades para o dia a dia. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Sarepta. Olha que interessante, Elias, ele profetizou, o céu se fechou e não houve mais chuva. Depois de estar na obediência, Elias ele vai passar por um querite. Querite significa corte do tamanho exato para se encaixar no lugar certo.
Não é porque nós falamos o que Deus quer que Deus não nos leva para o querite. Às vezes há uma sobra em nós. Então Elias falou, Deus fechou o céu, mas tinha algumas sobras que deveriam ser cortadas no profeta Elias. E agora Deus leva ele para o querite. Deus corta do tamanho certo e coloca no lugar certo. E às vezes nós passamos por privações, por momentos difíceis, e nós não entendemos. Mesmo estando na direção de Deus, Deus nos leva para lugares específicos para cortar, para encaixar no lugar certo. Enfrente o querite da sua vida. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que você esteja sofrendo, aprenda com o corte de Deus, porque ele vai encaixar você no lugar certo. E tem momentos que está tão ruim e que piora mais, porque ali Elias ele era servido por corvos e agora ele bebia da água do riacho e o riacho começa a secar. E agora Elias ele vai para Sarepta. Aqui nós temos o tópico de número 2, Elias prevê a grande seca. No subtópico 3, Deus sempre cuida dos seus filhos. Querite é cortar do tamanho certo para se encaixar no lugar certo. Sarepta é refinar do ouro, tirar todas as impurezas para que se veja o ourives. Como assim? O ourives, naquela época, levava o ouro ao fogo. Ele olhava, enquanto não refletisse a sua imagem certa naquele ouro, ele ia voltando ao fogo. Então Elias, ele se encaixa no lugar certo e agora passa na refinaria de Jeová. Ser profeta de Deus não é fácil. Ser profeta de Deus é entender que por mais que a situação esteja difícil, Deus sempre cuidará de nós e trabalhará em nós da melhor maneira que precisamos. Então, quando Deus ele quer falar com Elias novamente, ele seca o querite e fala, vai-te daqui então, vai a Sarepta, porque ali tem uma viúva que vai te sustentar. E quando Elias chega em Sarepta, que também era terra ali fora de Israel, que era terra de Baal, olha que interessante, havia uma senhora com pequenos gravetos na mão, ali apanhando lenha, e ela está com um simples gravetinho na mão. E Deus coloca no coração de Elias que era aquela senhora. Às vezes, Deus usa alguém que a gente não dá nada. Deus tem os seus meios de usar pessoas. E Elias fala para aquela mulher para que ela busque ali algo para comer. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade. O profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias. Quando está dizendo que a viúva obedeceu à ordem de Elias, a viúva reconheceu que ali era um verdadeiro profeta. E naquele reconhecimento, ela crê no Deus de Elias. Ela está morando na terra de Baal, mas ela crê no Deus de Elias, porque se ela cresce em Baal, ela não faria aquilo para um homem de Deus. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Primeiro livro dos Reis, 17:14. Então escolha primeiro Deus como aquela viúva, e Deus ele vai cuidar de você todos os dias. No tópico de número 3, nós vamos ver o encontro de Elias com Acabe, um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. Primeiro livro dos Reis, 17:1. Se você ler Tiago, capítulo 5, verso 17, você vai ver que essa seca durou 3 anos e meio. Então, a falta de discernimento espiritual e a impossibilidade de se arrepender traria consequências ainda mais graves sobre aquela nação. Então, vamos pensar aqui, a idolatria, nosso autor colocou aqui como um subsídio,
que é a adoração a imagens, o oferecimento de sacrifício a imagens, adoração a deuses falsos, o serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses. Nós vemos aqui a adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, também idolatria. A adoração a demônios, comer da mesa de demônios, coisas sacrificadas, manter ídolo no próprio coração. Então, nós vamos ver aqui a adoração aos espíritos mortos, a cobiça é uma idolatria, e a sensualidade. Então, a idolatria não é só adorar imagens, a idolatria, ela vai muito além. Você querer ter essa cobiça no coração também é um pecado de idolatria. E também a sensualidade. Hoje, no nosso mundo evangélico, não estou falando do mundo, estou falando aqui onde nós vivemos, no mundo evangélico, eu fico pasmado com redes sociais, onde a pessoa tem o prazer de mostrar o seu corpo, e isso é uma idolatria. Cuide do seu corpo, não é pecado você cuidar do seu corpo, mas você não precisa de mostrar o seu corpo. Olha que interessante, a idolatria, ela também está no coração, o ego da pessoa, o corpo da pessoa, tem várias formas de idolatria, e a desobediência do rei de Israel. Lembra os atributos? Deus fala de várias maneiras, e às vezes há uma sequidão espiritual na vida do homem, porque ele tem idolatria em algumas coisas e desobedece à voz de Deus, e isso traz consequências. Todo pecado tem uma consequência. E nós percebemos também que a primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu, perturbador de Israel? Olha que interessante, quando Elias se apresenta para o rei, a primeira coisa que Acabe faz é uma pergunta para Elias. És tu, perturbador de Israel? Entenda que Elias estava na direção de Deus, com a palavra de Deus, aprovado por Deus, e Acabe, ele quebra todas as leis de Deus, traz deuses estranhos, tira o verdadeiro Deus, coloca os falsos deuses ali dentro, ele profana tudo que tem que ser profanado, destrói os altares de Deus, constrói os altares do mal, e agora a culpa é do profeta Elias. Por que é interessante esse ponto aqui nesse tópico? Porque toda vez que tem alguém com o coração endurecido, a culpa é sempre dos outros. Esses dias eu encontrei um irmão que está fora da casa do Senhor, e ele colocou culpa de todo mundo. A culpa é do pastor, a culpa é dos irmãos, a culpa é do sistema que ele criou na cabeça dele, a culpa é de tudo, menos dele. Tudo perturbava ele, menos ele mesmo. Então, às vezes, o problema não está nas pessoas. Às vezes, o problema está em nós mesmos. Porque Elias estava certo. E nós percebemos que Acabe estava errado. Mas Acabe, ele está dizendo que tudo aquilo estava acontecendo por causa de Elias que estava certo. Aquela chuva que parou durante 3 anos e meio era um sinal para Acabe se arrepender. Mas mesmo assim, aquela chuva que não veio foi culpa de Elias que estava certo. Então, sempre que alguém está com o coração endurecido, a culpa vai ser dos outros e não dele. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Eu poderia dar uma palavra aqui, essa recorrência do pecado, porque pecado é você tropeçar. Você está andando, aquele que está em pé, olha para que não caia, e você cai. Mas você tem nojo do pecado. Você não quer ficar naquela situação ali no chão, à mercê do pecado. Então você peca e não quer aquilo, você não tem prazer naquilo. Isso é o servo de Deus. Agora eu posso usar uma palavra chamada iniquidade. É quando a pessoa levanta o tapete e joga vários pecados embaixo do tapete, uma recorrência do pecado, como o nosso autor colocou aqui, e ele acha que sempre vai dar certo, ele vai pecando e colocando lá embaixo, mas uma hora o tapete ele é descoberto, e isso acontece com Acabe. Ele achou que poderia mandar em Israel, mudar ali a adoração ao verdadeiro Deus, e achou que todo pecado que ele cometeu, ele e Jezabel, não teria
uma consequência, não viria a fatura do cartão. Então, nós percebemos sim que quem perturba não é o povo de Deus, não é o verdadeiro profeta, mas é aquele que desvia o seu coração. Depois nós temos no capítulo 3, no subtópico 2, que diz assim: a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não discernir os intentos do próprio coração, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências, mas todas as pessoas que dependem dele. O que é apóstata? Eu me lembro que eu trabalhei em Campinas, e ali no centro é muito difícil de parar o carro. E eu deixava o carro em casa e ia de ônibus. E na volta do ônibus eu percebia na parte da tarde que as pessoas voltavam agarradas no ônibus, o ônibus estava andando e a pessoa estava dormindo ali, mas estava em pé e agarrado. Isso é o apóstata. São pessoas que estão dentro da igreja e estão dormindo ali. Estão ali simplesmente indo. E olha que interessante, a pessoa sofre as consequências. Olha, abra o seu olho, a sua família sofrerá as consequências se você tiver sequidão espiritual. Os filhos, os parentes. Então, muitas pessoas dependem de você. Muitas pessoas, se você estiver em sequidão espiritual, vão ter a terra seca junto com você. Então, existem pessoas que dependem de você, da sua oração, do seu jejum, da palavra que vem de Deus para a sua vida ser transmitida para eles. Não permita que a sequidão espiritual tome conta da sua vida como Acabe fez. Antes de ler a conclusão, se você ainda não é inscrito no canal, se Deus falou com você, se foi útil para você esse estudo, se inscreva, porque daqui para frente nós vamos falar de todas as lições aqui da Escola Bíblica Dominical e será bênção para a nossa vida. A conclusão diz assim: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.